Oi, manos, oi, manas. Meu nome é Iris Freitas e eu gravo vlogs e tenho conversa de amiga com vocês. Então, bem-vindos a mais um vídeo, onde vocês já sabem o título que tá rondando aqui agora na minha cabeça, né? Que é sobre acreditar. E vou introduzir como eu trouxe esse assunto pra vocês, porque eu tô acompanhando o BBB e desde ontem, Juliano falando. E hoje também a Milena falando. E hoje também a Ana Paula falando. Peraí, o avião. Voltei. Lembrando a vocês que a amiga de vocês mora perto da rua e no caminho de avião, né? Numa pista do céu do avião. Então, como eu tava falando, a Ana Paula falando. Eles estavam. O Juliano sempre acreditou que iria entrar no BBB. A Milena também acreditou que mudaria de vida e entraria. E a Ana Paula sempre acreditou que voltaria. Então, a palavra acreditar. E eu fiquei refletindo que acreditar importa. E eu quis trazer isso pra vocês, já que os meus últimos vídeos eu tô falando sobre esse conteúdo mais reflexivo pra vocês, né? Tendo essa conversa. Então eu quis ter essa conversa com vocês pra falar que acreditar importa. Independente do que acontece na sua vida, acreditar importa, sabe? E eu tenho experiências assim de desejar uma coisa, não saber como ia chegar. Eu não sabia, mas eu acreditaria que ia ter. E acaba que, né, a gente orando, fazendo qualquer coisa. E eu não tô pedindo pra você acreditar em um Deus maior, tô pedindo pra você acreditar em si e que as coisas que você quer na sua vida vai acontecer. Ah, uma coisa simples que aconteceu recentemente. Eu tô utilizando muito produto Eudora e essas coisas, e eu vou entrando no site deles e eu vi que tem o La Victory, que é um dos hidratantes, os hidratantes e o perfume mais caro, um dos mais caros da Eudora. E eu tava montando um carrinho, porque eu gosto de ficar montando um carrinho no site, que eu acredito que eu vou comprar tudo, de todos os carrinhos que eu tenho. Eu sei que um dia já tenho esse dinheiro, né? Uma realidade minha já tem esse dinheiro e que compra tudo. E coloquei lá no carrinho. Se eu disser a vocês que minha sogra me deu esse hidratante essa semana, ela me deu o hidratante. Eu tinha botado no meu carrinho. Eu vou ver se eu coloco o carrinho aqui pra vocês verem que eu tinha colocado no carrinho, que eu ia ter e eu recebi o hidratante. Pera aí que eu vou pegar o hidratante pra vocês verem. Aqui o hidratante pra vocês verem. E não só ele, tipo, eu desejava ter um hidratante no pote de vidro, no pote porque na minha concepção o hidratante do pote é 1000 vezes melhor, né? E pra vocês verem, ó, fazendo review de hidratante no meio do coisa. O negócio parece uma manteiga. Então, acontece, se você acreditar, acontece. Outro exemplo que me veio na cabeça agora, meu celular. E meu celular é muito sério. É um negócio de manifestação que nem eu acredito. Vocês podem até achar, mas é um celular mais simples. Mas é o que eu queria. Eu tava com meu celular antigo, que tava com problema na tela. Só que eu tava segurando muito, porque eu estava sem dinheiro e o trabalho que eu trabalho, eu não recebo muito, né? E aí, eu não sabia como ia comprar o celular. Não tinha cartão disponível aqui em casa pra comprar. Mas eu todo dia eu abria o Mercado Livre e ficava olhando pro celular, pesquisando o valor dele, pesquisando o valor dele, pesquisando o valor dele. Eu abria e pesquisava o valor dele. E aí meu namorado, não, você tem que ver um celular mais barato, porque você tá sem condições pra comprar. É um A56 para vocês ficarem por dentro. Não, você tem que comprar um celular mais barato pra você comprar, porque você tá sem dinheiro, você tem que ir pra sua realidade, essas coisas. E eu, não, eu vou comprar o A56. Eu tava querendo, entendeu?
talvez eu podia comprar até o S25, que é o top de linha da época, mas eu ainda me coloquei dentro de uma realidade, entendeu? Então acreditar é importante, mas eu ainda me coloquei dentro de uma realidade um pouco. E aí eu ficava olhando do meu celular. Só que uma hora meu celular deu defeito que eu não conseguia nem ver o Mercado Livre, né? E aí eu peguei, entrei no celular de minha mãe e comecei a olhar, né? Eu não tinha linha de crédito nenhuma pra ter, porque o que eu recebo, quem me dá crédito é doido. Então, eu fiquei olhando o celular de minha mãe, até que um dia apareceu o Mercado Livre disponibilizando um cartão pra ela que eu conseguiria comprar o meu celular. E, tipo, foi sabe, inacreditável. Foi uma das manifestações mais lúcidas que eu tive, porque eu sempre manifestei. Eu vou e volto com a manifestação. Porque tem o nosso porém, né? O acreditar. Porque o crer, quando a gente não tem a resposta rápido, tem esse problema. Quando a gente não tem nossa resposta rápida, a gente fica, meu Deus do céu, será mesmo? E além do crer, a gente tem que ter paciência também, sabe? Apesar que foi uma manifestação muito rápida, eu creio que eu fiquei durante 1 ou 2 semanas olhando pra poder verificar. E aconteceu de eu conseguir comprar meu celular e hoje tô aqui gravando com eles pra vocês, né? E então, é isso. Além de que a gente tem que ter a paciência, como eu estava falando. Porque se a gente, às vezes, fica muito imediatista, né? Aí, e eu sei que o imediatismo, às vezes, é porque a gente tem problemas. E às vezes a gente deixa de acreditar porque tem esses problemas. Mas problemas vão sempre existir, a gente sempre vai falhar. Eu coloquei na minha cabeça que falhar é normal, de às vezes eu me estressar, eu às vezes não crer, mas o importante é voltar e voltar a crer. E uma coisa que me trouxe essa inspiração também, se você ouvirem o novo álbum da Anitta e ouvir o mantra que ela lançou no final, ela fala, né, sobre transcender. Não quer dizer não se estressar, não quer dizer se irritar, não quer dizer ter problemas, mas sim voltar para o eixo, voltar para o equilíbrio. Então, a questão de acreditar também é você voltar a acreditar, sabe? Aconteceu uma coisa, eu sei que é difícil, às vezes acontece muito problema na nossa vida. Aconteceu um problema, ai, a fé baixa, né? A nossa fé, não tô falando de fé religiosa, mas a nossa fé no que a gente acredita que vai acontecer, baixa. E os pensamentos ruins começam a ruir. Mas o importante é o quê? Respirar fundo. Eu recomendo respirar fundo. Quando tiver no estresse, ó. Se tiver que soltar os palavrões antes de respirar fundo, solte seus palavrões. Pode soltar, porque tem que tirar essa energia. Solta seus palavrões, ó. A mana de você está gripada. E volta a acreditar. Volta, que vai acontecer. Acreditem, vai acontecer. Você não sabe de que forma, mas vai acontecer. Eu tava nessa semana, uma semana atrás, pedindo R$ 800. Só que eu não... e tem que saber de que forma vai pedir, né? E aí, eu ganhei de variadas formas esse dinheiro. Não os R$ 800, tipo, em conta. Mas de variadas formas. No total, tudo que aconteceu deu, tipo, R$ 800. Acontece, a gente tem que saber pedir, ainda tem isso. Às vezes não é pedir. A forma que a gente acredita, né? Porque se a gente ficar pedindo, tem que saber até a forma de pedir. E realmente isso na manifestação é importante, porque eu ficar, eu quero, eu não tenho. Então é mais difícil você acreditar que uma coisa vai acontecer se você fica no eu quero. Então você vem e fala
Eu não tô falando só de manifestação, não, nas coisas da vida. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Uma hora nosso corpo vai se acostumar com isso e vai trazer e se movimentar também. Além de crer, tem que se movimentar, viu? Mano, não adianta você achar que vai deitada na cama, né? Dependendo do que tu pedir, vai acontecer. Tem coisa que a gente tem que trabalhar, o esforço só vai ser menor. Entendeu? Não é o mesmo esforço, não é se acabar também para conseguir um negócio, mas é fazer a crença, a oração, a manifestação, que é aquilo que você crê, e também tá lá, ó, fazendo, né? Eu quero, Deus, eu tenho um novo emprego. Obrigada, Senhor, por ter um novo emprego, vamos assim dizer. Mas tá procurando emprego? Tá procurando emprego. Algumas vezes isso acontece. Esses milagres impossíveis, né? Tem a história do Jim Carrey, que ele não rezou um rosário foi por 40 dias, se eu não me engano, eu não lembro, acho que foi 14 dias. E falaram que ele ia ganhar uma bicicleta. Ele creu tanto nisso que ele ganhou uma bicicleta, sabe? E ele não tinha. Achou que ia ganhar dos pais, do coisa, mas ele ganhou de uma rifa que um amigo escreveu ele. Porque todos os amigos dele tinham, eu acho que tocou o coração desse amigo ele não ter a bicicleta, né? E escreveu ele na rifa com o endereço dele e ele ganhou. Então, esse daí foi papo mas ele foi lá os 14 dias fazer a oração direitinho. Ele teve o mínimo do esforço. Porque uma coisa que eu vou de contra, assim, na manifestação, é que não tem o esforço. Você só não se desgasta quanto você se desgastaria. Porque quando a gente se desgasta, a gente tende a ser negativo. A gente tende a ser, a gente tá lá trabalhando 8 horas por dia, 6 por 1, né? 6 por 1, 8 horas por dia. A gente tá trabalhando para conseguir o dinheiro. Claro que a gente vai ficar puto da vida, a gente vai ficar, meu Deus do céu, que ruim. É diferente quando a gente trabalha com a coisa que a gente gosta. Eu acho que o esforço é menor, mas ainda assim há o trabalho. E o final, o resultado vai ser o mesmo. O importante é a gente manifestar de formas que a gente gosta, de arranjar caminhos que serão mais fáceis e mais agradáveis pra gente. E quando a gente entende isso, é um bom na cabeça. Mas eu tô falando de manifestação, que é o que tem de exemplo pra mim. Mas em tudo na sua vida, faça da forma que você gosta e creia que aquilo vai ser bom. Que aquilo vai acontecer. Fazer uma comida. Faz a comida do modo que você gosta. Se você prefere seguir a receita, segue a receita. Se você prefere fazer da sua cabeça, faça da sua cabeça. Porque há estilos e estilos. Você quer mudar? Testa. E no final, creia que aquilo vai ser bom, que a comida vai tá boa lá no final, sabe? Então, como eu falei, a Ana Paula, ela sentia que ia voltar, ela acreditava que ia voltar e voltou. A Milena acreditava, o Juliano acreditava que estaria no BBB falando com a mãe e entrou lá. E ele na época não era o Juliano Flores, o famoso. Na época ele era o Juliano, uma criança lá do interior. Então não coloca limite na sua crença, porque independente de onde você vai estar, vai acontecer. Eu moro numa capital e mesmo assim algumas coisas eu acho distante, mas eu ainda tento diminuir essa distância. A gente tem que diminuir, a gente tem que acreditar que tá possível. Se você acredita que um dia vai estar no BBB, você vai estar no BBB. Se um dia você acredita que vai ser famoso, você vai ser famoso. Se um dia se você acredita que fielmente, acredite fielmente, seja fiel à sua crença, entendeu? E ela vai acontecer. Mas, né, envolvendo a gente, as coisas que a gente crê envolvendo a gente. Vai dar tudo certo. É só crer, gente. É só crer que acontece. Eu tô rindo porque tá bugando, porque o rosa da minha bolsa é bastante saturado e tá bugando. Não sei se vocês estão vendo. Então,
é incrível que as coisas que a nossa crença leva até. E eu tenho vários relatos. É porque eu acho engraçado que de vez em quando eu tenho que começar a anotar. Eu sou uma pessoa muito importante, eu acho que pra nossa vida a gente anotar as coisas boas que acontecem, as coisas boas no dia. E eu sou uma pessoa que acaba esquecendo de anotar. Mas eu acho importante anotar, tipo, coisa simples, gente. Ônibus. Eu tenho um ônibus que eu gosto de pegar mais pra poder ir pra minha faculdade. E eu sempre pego ele. Na maioria das vezes. No dia que eu tô mais. É engraçado, no dia que eu tô mais cabeça baixa, no dia que eu não tô crendo em nada, eu não pego ele. Mas no dia que eu tô feliz, maravilhada, maravilhosa, eu consigo pegar. É incrível. Eu sempre pego ele. Ou ele ou outro. Os dois fazem o mesmo roteiro, que eu gosto de chegar no outro ponto pra ir pra faculdade. Então, sempre consigo pegar. É incrível. Se eu estiver de bom humor, eu sempre pego. É incrível, eu sempre tô lá no horário que ele vai passar. E ele é difícil de saber o horário, porque é perto da minha casa. Então, o aplicativo que prevê, ele não sabe que hora chega, mais ou menos, porque é muito perto. Então, tipo, o ônibus liga, o rastreador liga, ele já tá praticamente aqui já, na minha casa. Então, é incrível. É incrível. É... Meu Deus, eu lembrei uma coisa. Pera aí que eu vou voltar. E só pra finalizar, lembrei. Crer, tentar e tentar de verdade. Não tentar de mentira. Eu vou sempre lembrar vocês que vocês precisam crer e tentar de verdade. Seja de verdade. Não é uma vez. É uma vez, falha, desacredita, volta e tenta de novo. Que você vai conseguir. E o esforço não é muito não de tentar, é mínimo. Você vai conseguir, vai aparecer as opções. Vai. Se você estiver se alinhando, porque o tentar mais de uma vez e o crer é o tempo que a gente está se alinhando, sabe? Às vezes o alinhar não é imediato. A gente precisa crer, tentar para chegar assim no caminho do meio que vai levar a gente. Eu me babei até falando com vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. Se vocês querem que eu traga algum tema, deixa aí nos comentários. Comentem, gente. A mana de vocês gosta de ler os comentários de vocês. Entendeu? Eu gosto de vocês dizer que ajudou, que isso, que aquilo. Então, é isso. Beijos, beijos. Tchau, tchau.